participando das atividades desse semestre, da nossa aula inaugural. Quero agradecer aos meus colegas que eu vejo aqui prestigiando a nossa aula inaugural e a vocês todos, alunos, a quem nós desejamos que tenham, né, um ótimo semestre letivo. A nossa aula inaugural será proferida pelo professor Carlos Antônio Alves dos Reis. O professor Carlos Reis trabalha nas áreas de literatura portuguesa, literatura espanhola e teoria da literatura. Colabora regularmente com universidades estrangeiras como Santiago de Compostela, Salamanca, Hamburgo, Wisconsin-Madison, Massachusetts, Dartmouth, além de ministrar cursos de literatura portuguesa em universidades brasileiras. Especialista na obra queirosiana, escreveu, publicou e coordenou diversas obras sobre o assunto, tal como Estatuto e Perspectivas do Narrador na ficção de Eça de Queiroz e O Essencial sobre Eça de Queiroz. Foi também fundador e reitor da Universidade Aberta de Portugal e benfeitor e sócio grande benemérito do Real Gabinete Português de Leitura do Rio de Janeiro e sócio correspondente da Academia Lusíada de Ciências, Letras e Artes de São Paulo. Como vocês veem, o currículo do professor é ímpar e é uma grande honra podermos tê-lo aqui conosco hoje, compartilhando conosco o seu conhecimento, a sua pesquisa. Tenho certeza que vocês se sentirão instigados e motivados pela fala que o professor nos trará. Aproveito também para agradecer a professora Maria Cristina Batalha por ter capitaneado junto à CAPES e o seu programa de altos estudos a vinda do professor. Graças a esse esforço, nós temos o professor aqui conosco. Essa participação de professores de fora na nossa vida cotidiana é algo importantíssimo para o nosso programa de pós-graduação e para a internacionalização da universidade, do nosso programa também, né? Então, vamos tentar aproveitar ao máximo a presença do professor para trocar ideias, né? Para podermos também mostrar aquilo que nós fazemos aqui, divulgando também a nossa produção. Então, agradeço ao professor, agradeço a Maria Cristina, agradeço também ao Flávio Garcia, que foi responsável pela organização dessas atividades de início do semestre, e aproveito para chamar a professora Maria Tereza Tedesco, coordenadora geral do programa de pós-graduação, para compor a mesa aqui conosco e também proferir algumas palavras. Boa tarde, boa noite, obrigada. Eu queria também dar as boas-vindas ao professor, dizer que são duas alegrias, na verdade, a meu ver. A primeira, por a gente poder trazer um professor de alto nível, né, num programa desses, e aí fazer minhas as palavras da professora Tânia, agradecendo a minha vice-coordenadora por esse esforço de trazer, né, fazer um projeto desse de altos estudos. E a segunda alegria é ver um professor, né, de outro país, né, estudar sobre a nossa cultura, a nossa literatura. Isso é, para mim, realmente motivo de muita alegria. Então, queria desejar, né, todo o sucesso, não só para esta noite, mas para todo o curso que está sendo ministrado, que os alunos possam, de fato, aproveitar, né, esse momento ímpar que nós temos aqui nessa parceria com a direção, com a pós-graduação, e ratificar as palavras da nossa querida vice-diretora ao dizer da importância dessa internacionalização, não só para cursos, o programa de pós-graduação, mas para a graduação e para o UERJ, que eu acho que é o grande motivo de todos nós, né, estarmos e todas nós estarmos aqui. Então, eu queria agradecer e passar a palavra para quem de fato interessa. Muito obrigada, Maria Tereza. Então, passo a palavra ao professor Carlos. Muito boa noite a todos e todas. Primeiro de tudo, agradeço à professora Tânia e à minha diretora de pós-graduação as palavras gentis que disseram. Agradeço também, como fiz hoje de manhã, mas é necessário reiterá-lo, esta oportunidade para
viver a vida académica noutra universidade, independentemente do que se traz, do que se recebe, do que se dá e do que se colhe, a vivência académica noutra universidade é sempre muito importante. Conhecer outras pessoas, outras experiências, outros modos de ser e de estar, outras atitudes. E, portanto, por tudo isso eu estou muito grato, em particular à professora Cristina Batalha e ao professor Flávio Garcia, que foram meus empresários, permitindo a minha presença aqui. E tal como disse hoje de manhã, e julgo que é importante também sublinhar isto, nós temos muitas vezes a tendência, nós portugueses e brasileiros, para sermos muito autocríticos com o nosso povo, com o nosso país, com as nossas instituições, às vezes com razão, outras vezes nem tanto. De vez em quando, sabe bem e é justo lançar uma nota positiva. Eu estou aqui num programa que se designa de uma forma um pouco pomposa e um pouco assustadora, Escola de Altos Estudos da CAPES. A Escola de Altos Estudos da CAPES é uma excelente oportunidade, excelentes condições para se fazer esse intercâmbio académico. E, portanto, é preciso dizer isto também. Estas instituições trabalham e propiciam estas oportunidades. O que eu hoje trago aqui é pensado sobretudo para os muitos estudantes que aqui estão. Os colegas e as colegas que fizeram o favor de vir aqui, fizeram por simpatia e generosidade que eu agradeço, mas evidentemente eu a eles pouco ou nada tenho a dizer de novo. E porventura também não a muitos estudantes. E portanto quero sublinhar que é com muito gosto que vejo esta sala quase cheia, sabendo, como sei, que muitos dos que estão aqui depois de um dia de trabalho, coisa que aumenta a minha responsabilidade. E portanto procurarei não ser muito chato também, que é uma coisa que sempre ajuda a estas horas. O que eu aqui trago é o resultado, vamos dizer, provisório ou em andamento de uma pesquisa. Essa pesquisa intitula-se Figuras da Ficção e é um projeto desenvolvido no Centro de Literatura Portuguesa, com o qual nós temos, que tem agora um protocolo com esta universidade. Nós teremos a oportunidade noutra altura de falar disso. É um projeto em que nós procuramos rever, recuperar, revisitar, revalorizar uma categoria fundamental dos estudos narrativos, que por razões que eu em parte vou abordar, esteve de alguma forma esquecida ou desvalorizada durante tempos. Essa categoria é a personagem. Sendo que o enquadramento que aqui é dado tem que ver com a renovação que nos últimos 20 anos conheceram isso a que hoje chamamos os estudos narrativos, herdeiros, aprofundados, desenvolvidos, do que foi nos anos 70 e nos anos 80 a narratologia. Um autor dos mais importantes deste campo, David Herman, vai aparecer aqui numa citação, escreveu num importante livro de 1999 o seguinte: a morte da narratologia foi uma notícia claramente exagerada, tal como a outra foi também. A morte da narratologia foi uma notícia claramente exagerada. E foi. E o que eu aqui trago, de certa forma, testemunha isso. Mas eu venho aqui falar da personagem, e venho falar de personagem não numa acessão ou num sentido restritivo, limitado e cingido ao domínio dos estudos literários, mas venho falar da personagem num alcance ou com um alcance muito mais vasto, que tem que ver com a forma como as personagens de ficção vêm da vida real, como as personagens da vida real são transformadas em personagens paraficcionais e como, portanto, de certa forma, hoje nós olhamos para a ficção, para as ficções, como universos cujas fronteiras não são rígidas. Os pontos de passagem são muitos e às vezes nós mesmos não sabemos se estamos a viver a ficção ou a realidade. Em Portugal, diz-se por vezes, quando estamos numa situação absurda
Não sei se a expressão existe aqui, as situações absurdas também existem, certamente. Quando estamos a viver uma situação absurda, nós desabafamos e dizemos: tirem-me deste filme. Como quem diz, eu estou numa ficção. E, portanto, para dizer que, de facto, estamos rodeados por personagens que habitam o nosso mundo e cujo mundo nós também habitamos. Para o ilustrar, nada melhor do que uma espécie de personagem mediática da vida contemporânea, que eu trago aqui não por ser dia de convocatória de seleção nacional, aliás, este o Scolari não se atreveria a convocar, mas porque se trata justamente de uma personalidade que a mídia, como aqui se diz, foi fazendo personagem. Mas, curiosamente, não foi fazendo personagem só por aquilo que ele é, mas de forma opositiva. Hoje não se fala em Cristiano Ronaldo sem se falar em Lionel Messi. Um e outro são faces diferentes de uma moeda. Eu não sei como é que nós vamos encaixar o Neymar nesta história, mas acho que ele vai ter que esperar algum tempo e encontrar um outro com quem faça pandan, tal como o Cristiano Ronaldo fez. A mídia tem construído personagens que, nestes dois casos, funcionam porque são antagónicas. O Lionel Messi é o jovem, a criança, o miúdo, como seja em Portugal, que joga com quem brinca, com os companheiros de bairro. É um pouco esta imagem que aqui está, do adolescente que acabou de jogar um jogo de rua e vai para casa com a bola contente porque marcou 3 golos. O Cristiano Ronaldo é o robô, é o atleta, é, como aqui se diz, a fera, fisicamente muito poderoso e até antipático, gerando muitas vezes resistências. Voltamos ao Cristiano Ronaldo e sobrepomos-lo a uma outra imagem que corresponde exatamente àquilo que é o Cristiano Ronaldo nas posições que ele adota em campo. O Cristiano Ronaldo não seria o que é se não estivesse no nosso imaginário a recordação de uma personagem ficcional do mundo do cinema de ficção científica, que é o Robocop. E, portanto, todos estes mundos se intercruzam e a construção de personagens vai tão longe como, além dos textos literários, até aos textos mediáticos e, sobretudo, até aos textos mediáticos do universo da imagem, que ajudam a tratar desportistas, por exemplo, como personagens literárias. Mas para ir um pouco mais longe e continuando na mesma dupla, eu gostaria de chamar a atenção para uma imagem como esta que está aqui, que é uma tela de um pintor francês do século XIX, Caim levando Abel à morte. O que são, ou o que é o par Cristiano Ronaldo e Lionel Messi? É a modernização no plano mediático e desportivo, naturalmente, de um motivo tão antigo como a Bíblia, que é o dos irmãos inimigos, o dos irmãos desavindos. Motivo muito rico, muito abundante, sobretudo em narrativas ancestrais, mas que as narrativas do nosso tempo têm tratado de atualizar. Depois desta, nós podemos evocar uma outra dupla, Esaú e Jacó, largamente representada não apenas na pintura, aqui num quadro do pintor holandês do século XVII, mas também na literatura, até ao ponto de darem título a um extraordinário romance de Machado de Assis. O romance em que Esaú e Jacó se chamam Pedro e Paulo, mas o que está lá matricialmente é o motivo dos irmãos desavindos ou dos irmãos inimigos que se projeta num romance como esse. E o motivo repete-se. Rómulo e Remo são também irmãos desavindos. Ou seja, não há personagem importante do nosso imaginário
que não tenha os seus antepassados, as suas matrizes fundacionais, que estão presentes na leitura que nós fazemos dessas personagens que nos aparecem nos romances, nas novelas e nos contos. Isto passa-se, pelo menos, com as grandes personagens que ilustram, digamos, o nosso imaginário ocidental, e isto permite, legitima, que se estude a personagem nessa ótica alargada, transliterária, que é aquela que hoje interessa aos estudos narrativos e aos estudos de personagem. Há algum tempo eu analisei esta questão numa conferência que depois deu lugar a um artigo publicado na revista da USP, Comunicação e Educação, com o título que ali está, do Special One, Fenomenologia do Herói Desportivo. Demoraria aqui um pouco a explicar o que é esta expressão do Special One. Foi a frase que o José Mourinho usou quando chegou à Inglaterra para ser técnico do Chelsea e disse: I am the Special One. Eu sou uma espécie de figura especial. Eu sou e tenho sido feito uma personagem também. Não é tanto dele que trata o artigo, que está online no link que ali se encontra. É sim dessa dupla que faz personagem através de procedimentos que são muitas vezes importados da memória da literatura. Tudo isto é possível porque é inerente à personagem um potencial de narratividade que está presente nesta definição, ou quase isso, de um dos mais importantes estudiosos da narrativa do nosso tempo, Gerald Prince, que nos diz que o grau de narratividade de uma narrativa, ou seja, aquilo que faz de uma narrativa, a sua propriedade fundamental, justamente essa que chamamos narratividade, tem que ver com uma série de atributos e, em particular, com o facto de, nas narrativas, por força da narratividade, estarem representados conflitos que têm significado em termos de projeto humano. Em termos de projeto humano. Quer dizer, não há narrativa, ou não há narrativa que valha a pena ler, sem um projeto humano. A figura que interpreta o projeto humano numa narrativa chama-se personagem. Passo daqui a algumas questões que vão introduzir uma questão central na reflexão que fazemos hoje sobre os estudos narrativos, ou que faço eu sobre os estudos narrativos, que é um conceito ainda em desenvolvimento, ou seja, o conceito de figuração. E introduzo preliminarmente a reflexão através de uma dialética entre textos e imagens. Pedi a vossa atenção para estes dois parágrafos que aqui estão. Não têm que ser lidos agora exaustivamente, lidos por alto, e que são tradução minha, descrições, duas breves descrições de uma personagem de um importante romance, uma das mais importantes obras romanescas do século XIX. Como se vê, é um esboço de retrato, que se refere à fisionomia, aos olhos, às narinas, os cantos dos lábios. Tudo isto vai delineando uma personagem. Eu não digo ainda de quem é o texto, há pessoas aqui que sabem, umas porque sabem mesmo, outras que estiveram cá da parte da manhã, essas façam o favor de ficar caladinhas, mas chama a atenção para o seguinte: ao lermos isto, nós começamos a ver a personagem e podemos desenhá-la, e ela já foi desenhada. O que é que se encontra? É o resultado da operatividade de um software, de um programa informático, especializado em desenhar o retrato robô ou o retrato falado da personagem ou da pessoa a partir da descrição. Esse programa informático concluiu que aquela descrição dava este rosto. De onde é que vem a descrição? O original está aqui, são dois parágrafos da Madame Bovary de Flaubert. Quer dizer, aquela imagem que nós vimos antes é para esse programa informático a Madame Bovary de Flaubert. Estou aqui a falar de um conjunto de ferramentas e de, repito, programas informáticos
cada um pelo título genérico de Composites, e que foram concebidos por aquele senhor que ali está, Brian Joseph Davis, no sentido justamente de conseguir, a partir de descrições verbais, fazer informaticamente o retrato falado das personagens. Esta ferramenta foi pensada e funciona, em primeira instância, para servir a investigação policial. Isto é, para produzir retratos falados mais rigorosos do que aqueles que até agora eram produzidos, quando alguém dizia, falava como é que era o sujeito e outro ia desenhando. Depois disso, houve uma adaptação deste programa informático à leitura literária, e o que está a seguir, Faces 4.0 ED, é um ajustamento deste programa informático à leitura de romances. Não estou a dizer com isto agora que todos vamos ter que ter um programa informático para saber como são as personagens. O que estou a dizer é que este programa informático torna as personagens, para o bem e para o mal, e já veremos que também para o mal, personagens visíveis. Na sequência disto, foi publicado na revista eletrónica The Atlantic um ensaio muito interessante de Megan Gower, com o título que ali está. Aqui está como parece Humbert, que é a personagem da Lolita de Nabokov, como se fosse um desenho policial. Quer dizer, aqui está, e é o ponto de partida para a reflexão, o retrato falado de Humbert. O retrato falado de Humbert com aquele programa informático é o que está no centro. E os dois atores que estão à esquerda e à direita são os dois castings que houve para a adaptação cinematográfica da Lolita, o famoso romance de Nabokov, um deles de 1962, pelo grande realizador Stanley Kubrick, com James Mason no protagonista, o outro, em 1997, por Adrian Lyne, com Jeremy Irons no protagonista. Independentemente de se achar mais bonito um ou outro, não parece haver dúvidas de que, pelo menos de acordo com este programa informático, o James Mason é um casting mais adequado àquilo que está no romance do que o Jeremy Irons. Isto significa, por outro lado, que os realizadores e os produtores, e sobretudo os responsáveis pelos casting cinematográfico e também televisivo, tenham os olhos por uma ferramenta que permite eliminar, pelo menos, grandes disparidades entre a imagem que está verbalmente representada num romance e aquela que nós deveremos ver um dia numa tela cinematográfica ou num aparelho de TV. Isto tem outros desenvolvimentos e pode ser confrontado com outras experiências. A Madame Bovary, que The Composites traçou, é esta que está aqui. Se os realizadores, e foram vários, que já adaptaram a Madame Bovary, tivessem este programa informático, talvez tivessem conseguido um casting mais perfeito que aquele que conseguiram. E esse casting é a atriz Cate Blanchett, que se aproxima fisionomicamente da imagem que foi desenhada pelo programa informático que fez o desenho. Não foi isso que aconteceu no passado. Em 1933, o grande realizador, o pioneiro praticamente Jean Renoir, fez uma Madame Bovary com esta atriz Valentine Tessier, que não ficou grande memória na história do cinema, que bem diferente é do desenho que nós vimos há pouco. E em 1949, Vincente Minnelli fez a sua Madame Bovary com uma atriz norte-americana, também pouco conhecida, Jennifer Jones. Mais tarde, em 1991, Claude Chabrol também fez a sua Madame Bovary com Isabelle Huppert. Como estão a ver, cada uma delas mais diferente do que a outra, nenhuma delas se assemelhando à Cate Blanchett, que parece de todas aquela que realmente deveria corporizar Emma Bovary. Passo adiante, depois destas reflexões que considero preliminares, para fazer alguns comentários que me conduzem ao que vem depois. Primeiro, de muito do que eu disse aqui, posso desde já concluir que
E a personagem e a narrativa têm uma condição claramente transhistórica. Quer dizer, não ficam ligadas à história do tempo em que apareceram e vão muito além dela. Segundo, a refiguração pela imagem, por exemplo, num casting cinematográfico, permite e implica efeitos de leitura desdobrada. Isto é, eu li a personagem e agora leio-a na imagem cinematográfica. Ou ao contrário, eu leio-a na imagem cinematográfica e depois leio-a como personagem do romance. E esta leitura desdobrada permite, fomenta e estimula uma confrontação que nem sempre é uma confrontação pacífica. Terceiro, e relacionado com isto, a descrição de uma personagem ou o processo de casting que leva a encontrar um ator que toma o corpo da personagem implica um processo de preenchimento de vazios. É isso que o programa informático quer fazer. Na descrição de uma personagem nunca está tudo, porque não pode estar. Porque se quisesse lá pôr tudo, daí decorriam duas coisas, pelo menos. Uma, que o Roland Barthes disse há muitos anos. A narrativa tornava-se virtualmente interminável. E outra, que a narrativa se tornava muito pouco interessante, porque a personagem estava esgotada naquilo que devia ser. Ainda um outro comentário. Os estudos narrativos, como vê, permitem e implicam derivas que vão para além das narrativas literárias, que vão para as narrativas mediáticas, para as linguagens digitais, para a construção de figuras ficcionais ou paraficcionais que não estão aprisionadas nos limites de um relato literário. É assim que se renovam os estudos narrativos hoje. Mas eles renovam-se em função de uma evolução que quero agora referir rapidamente, que vem dos anos 60 e que passa, grosso modo, e com licença pela esquematização, por três etapas. Num primeiro momento, nos anos 60 e nos anos 70, aquilo que chamamos análise estrutural da narrativa era e foi uma etapa fundacional dos estudos narrativos, segundo a qual a narrativa era estudada em grande parte recorrendo aos instrumentos conceptuais e operatórios da linguística, e em particular da linguística estrutural. A narrativa era vista como uma grande frase suscetível de análise linguística ou translinguística. Essa etapa dos estudos literários durou mais ou menos nos anos 60 e nos anos 70. Nos anos 70 aos anos 90, nós começamos a falar em narratologia, em grande parte por força do trabalho de um grande estudioso, Gerard Genette, que em 1972 publicou um ensaio fundamental, O Discurso da Narrativa, que está vastamente traduzido e que vinha no livro Figure Droit. A narratologia implicava, já então, uma reflexão semiótica sobre a narrativa, e essa reflexão semiótica debruçava sobre a narrativa como um processo comunicativo, com um narrador e um narratário, com vários signos narrativos, etc, etc. A narratologia percorreu o seu caminho e nos anos 90 ela deu lugar aos chamados estudos narrativos. O dicionário que aí está, coordenado por David Berman, Enciclopédia Routledge de Teoria da Narrativa, é a obra de referência fundamental, hoje já completada por muitas outras, que permite dizer, a partir do princípio do século XXI, os estudos narrativos agora são outra coisa. Que coisa outra são os estudos narrativos? É isso que eu quero aqui trazer de uma forma sintética. Mas, justamente para sintetizar, o que quero dizer é o seguinte, é que a refundação dos estudos narrativos tem que ver fundamentalmente com dois princípios que são trazidos à reflexão sobre a narrativa. O princípio da interdisciplinaridade, que hoje, aliás, é um princípio que toca muitos outros domínios dos estudos literários, dos estudos linguísticos, dos estudos sociais, etc, etc. Outro, o princípio da transnarratividade,
Quer dizer, as narrativas, a narratividade não se esgota nas narrativas. Está em vários outros discursos. E é por isso que nós hoje renomeamos os estudos narrativos como estudos narrativos, que são uma decorrência da narratologia, termo ainda usado no final do século XX. O texto de abertura de um volume sobre as aberturas que a narratologia, depois de estudos narrativos, permitiram, diz isso precisamente, que já não se designa dessa forma um subcampo da teoria literária estruturalista. A narratologia pode ser, vamos passar para o outro, a narratologia pode ser, o conceito de narratologia designa um campo muito mais vasto que abarca todo o tipo de discurso narrativo organizado, seja literário, historiográfico, conversacional, fílmico ou outro. Ou seja, muito além daquilo que tinham sido os estudos de narratologia e, sobretudo, os estudos de análise estrutural da narrativa bastante antes. E isto permite vários domínios de desenvolvimento, que são estes que aqui estão. Os estudos narrativos cruzam-se com a cibercultura, com os estudos de inteligência artificial, com as ciências cognitivas, com os estudos sociais, com as narrativas mediáticas, etc, etc. E, portanto, repito, não estão mais encerrados num reduto fechado. É na sequência desta renovação que a personagem ganha uma relevância que até então não tinha. E ganha essa relevância depois de um tempo de desaparecimento, pode dizer-se, ou de menorização no campo dos estudos literários. Eu trago aqui dois testemunhos, dois estudiosos desta matéria que dizem isto muito bem. Um deles sublinha o seguinte, que a crise dos estudos de personagem ao longo do século XX teve como razão, ou como uma das razões importantes, o seguinte: muitos dos romances do século XX, os romances chamados pós-naturalistas, do tempo do modernismo, etc., tratavam a personagem, ou interpretavam e entendiam a personagem como uma entidade, como aqui se diz, com angularidades esquemáticas, com banalidades insípidas ou inanidades alegóricas. E, de facto, todos sabemos que o grande romance do tempo do modernismo e seguintes é um romance que muitas vezes faz da personagem uma entidade fugidia, impalpável, difusa, contraditória e irredutível a uma figura relativamente nítida. Por outro lado, os estudos de personagem viveram durante muito tempo também dependentes de conceitos que fizeram o seu tempo, mas que se prolongaram. Neste estudo de 1965 de W.G. Harvey sobre personagem e novela, é isso que nos é dito. Durante muito tempo, os estudos de personagem ficaram cativos, reféns daquela remota, quase arqueológica reflexão sobre a personagem feita nos anos 20, em que se distinguiu personagem redonda de personagem plana, e pouco se foi além disso. Era preciso, em suma, avançar. E avançar significava realmente abrir pistas de reflexão na linha daquilo que os modernos estudos narrativos trazem consigo, o que é confirmado por alguns testemunhos muito recentes. Um deles, um número da importante revista de teoria literária New Literary History, publicada em 2011, exatamente sobre a personagem. Atrevo-me a dizer que seria muito difícil, 30 anos antes, publicar um número de uma revista importante só sobre a personagem. Mas em 2011 isso já era possível. E já era possível desde que, como aqui se diz, se olhasse para a personagem como um conceito que não é estático, que está sempre a mudar. Que se olhasse para a personagem tendo-se a noção de que aquela ideia de personalidade unificada, imutável, intrínseca ou impermeável já não é possível. Que se olhasse para a personagem em suma como um conceito aberto a muitas outras abordagens. Uma dessas abordagens, das mais importantes, está hoje, ou vem hoje, do domínio das ciências cognitivas. É isso que é dito aqui no artigo sobre personagem
que se encontra num importante manual de narratologia que começou a ser publicado em 2009. E digo começou a ser publicado em 2009 porque hoje ele tem uma versão eletrónica online, aberta, cujos artigos vão sofrendo atualizações relativamente frequentes. Pois bem, o que se diz no artigo sobre o personagem sublinha bem isto que aqui se encontra. Quer dizer que a questão de como um leitor se relaciona com uma personagem só pode ser respondida por uma pesquisa interdisciplinar. E essa pesquisa interdisciplinar dá uma grande relevância às ciências cognitivas. Entendendo-se por isto o facto de hoje estarmos conscientes de que, por exemplo, mas não se reduz a isto, a leitura das personagens ser uma leitura condicionada pelos nossos esquemas mentais, pelos nossos roteiros de comportamento, pela nossa memória cultural, que tudo isso acaba por condicionar a leitura que fazemos das personagens. Desenvolvimentos possíveis. E desenvolvimentos que abrem pistas. E são essas pistas que eu lanço para vos inquietar, mais do que para vos tranquilizar. Deixem-me dizer aqui que, como eu costumo dizer aos meus alunos, particularmente aos de pós-graduação, que o trabalho de um professor não é tanto dizer coisas estáveis, verdades fixas, mas trazer interrogações, indagações, inquietações, porque é isso que faz crescer intelectualmente a condição universitária e aquela que nós cultivamos. E por isso eu lanço aqui hipóteses. Os estudos de personagem são estudos que estão para além da literatura. E por isso falo em personagem e transliterariedade. Os estudos de personagem podem centrar-se, por exemplo, na questão nuclear, do meu ponto de vista essa questão é importante, da figuração. Isto é, como se fazem as personagens. Não é tanto o que elas significam, embora isso seja importante. É como se fazem as personagens e como as fazemos nós, por exemplo, nas nossas cabeças. Os estudos de personagem trazem outras questões derivadas, específicas. Por exemplo, uma questão que ultimamente me interessou muito, a questão do retrato de personagem. Está estudado, evidentemente, mas que pode ser revista à luz destas novas ferramentas. E outros desenvolvimentos. A personagem convoca e estimula relações interdisciplinares. Quando eu olho para o Cristiano Ronaldo ou para o Lionel Messi, eu olho para eles em função do que é a produção narrativa no campo da mídia, como aqui se diz. Em princípio, pouco tem que ver com a produção narrativa no campo da literatura. Mas podendo estabelecer, de facto, alguns elos de ligação entre uma e outra. A questão da figuração, sento-me agora nela, é, então, uma questão relevante, pelo menos para a minha reflexão. E ela diz respeito, em geral, a tudo aquilo que interfere nos modos de existência ficcionais das personagens, no fazer personagem, no existir personagem, no receber personagem. É uma matéria esta que está longe de estar envolvida na minha reflexão e no grupo de pesquisa que eu coordeno, mas que já produziu alguns elementos de ponderação que eu quero trazer aqui. Podemos falar, ou posso falar, em figuração da personagem, pelo menos em dois planos. No plano da gênese, isto é, de onde vêm as personagens, e no plano da textualização, isto é, como existem elas nos textos. No plano da gênese, há uma disciplina dos estudos literários chamada crítica genética, que é conhecida, que trata de saber como se desenvolve o processo de escrita dos textos, e particularmente dos textos literários. E a crítica genética pode nos dar algumas respostas interessantes sobre isto. O que eu aqui vos trago não é um desafio para a leitura do manuscrito, que a essa distância seria impossível, mas é um exemplo que me parece curioso. O que ali está é um manuscrito de Essa de Queiroz, do Espólio de Essa de Queiroz, intitulado Plano para uma Novela. E, pelo estudo que este manuscrito já permitiu, nós podemos supor que quando Essa de Queiroz estava a querer escrever uma novela, o primeiro momento e a primeira etapa que ele teve que cumprir foi esta que está aqui. Fixar 5 personagens em 5
reduzidíssimos extratos que fossem uma espécie de condensação do que deveria ser a personagem. O slide seguinte é uma reprodução das duas primeiras personagens. Isto é bem mais legível do que parece à primeira vista, e o que ali se lê é que a personagem tal, João Eduardo, era isto, assim, assado. O marido de Joana, João Cardoso, perdão, era um rapaz bonito e não sei o quê. Eu conheço, leio bem o manuscrito, mas não desta distância aqui está. Estúpido e literário, fazendo sonetos, etc. Quer dizer, uma síntese do que são os atributos físicos, psicológicos e culturais. E assim se faz para 5 personagens. Ou seja, a figuração da personagem implica um trabalho de composição escrita que passa por várias etapas, sendo uma delas, porventura, não em todos os escritores, mas em alguns, esta espécie de esquematização das qualidades básicas, dos atributos fundamentais, a que se seguem, noutras campanhas de escrita, os desenvolvimentos da narrativa. Mas quando perguntamos de onde vem a personagem, nós podemos perguntar também do ponto de vista da ficcionalização, como o ficcionista engendra a ficção. Ou colocando a questão dos termos, que relações existem entre as figuras que existem no mundo real e as figuras que existem no mundo ficcional, e como e porquê as figuras do mundo real passam para o mundo ficcional e como e porquê as figuras do mundo ficcional passam para o mundo real. Há um conceito fundamental neste aspecto, que é um conceito que vem de uma figura de retórica conhecida, a metalepse, e que está no título de 2 importantes trabalhos sobre esta questão. A metalepse trata então, como diz o subtítulo, ou o título daquele primeiro texto, de quebrar a moldura, breaking the frame, quebrando a moldura, metalepse e a construção do sujeito, ficcional, entenda-se. Quer dizer, como é que se quebra a fronteira que aparentemente e artificialmente divide o mundo real do mundo ficcional? E como é que as personagens circulam de um lado para o outro? Quem viu a Rosa Púrpura do Cairo de Allen sabe que se trata aqui de um exercício extremamente inteligente de circulação de personagem para o mundo do espectador e do espectador para o mundo da personagem. Dir-me-ão, isso é uma situação rara e meramente artificial? Não o é tanto, porque quando nós dizemos de alguém que é uma pessoa quixotesca ou bovarista ou acaciana ou que tem um complexo de Édipo, nós estamos a puxar para a nossa reflexão corrente, cotidiana, empírica e real, personagens de ficções que estão na nossa vida real. A textualização da personagem, segundo o aspecto da figuração a que me refiro aqui, lida, por exemplo, com procedimentos como o que aqui está, que é a construção do retrato. Eu trago este exemplo das viagens na minha terra, de Garrett, porque aqui está explicitada a noção por parte do narrador de que fazer retrato é textualizar a personagem. Quando este viajante, que é o viajante das viagens, chega ao Val de Santarém, ele encontra lá, ou aparece-lhe, um oficial. Contam que apareceu ali um oficial a certa altura. O oficial faz parte da história, não vale a pena agora estar aqui a trazê-lo porque seria muito longo, mas o que importa é o tom em que isto é dito. O oficial e depois para. Mas certo que as amáveis leitoras querem saber com quem tratam e exigem pelo menos uma esquiça rápida. Uma esquiça é um aportuguesamento que se usava no século XIX, ou pelo menos Garrett usava, do esquice francês. Isto é, um desenho. Ou seja, fazer retrato de personagem é uma forma de a projetar no texto. E, portanto, é um processo de figuração. Vamos passar o seguinte. Que é já uma tentativa
tentativa ainda precária de consolidar o conceito de figuração. Nós podemos chamar a figuração, como aqui está dito, a definição é tentada por mim, com a dificuldade que toda a definição implica. Tentem um dia definir alguma coisa, definir estudante, por exemplo, ou definir universidade, ou definir personagem, ou definir romance, e verão como é difícil, porque na definição nós temos que circunscrever, e ao circunscrever deixamos coisas de fora, que podem ser importantes, mas não podemos na definição explanar durante páginas e páginas um conceito, temos que ter espírito de síntese, e no entanto dizer o essencial, e por isso a definição é difícil. Entende-se por figuração um processo, quer dizer, a figuração é dinâmica, é alguma coisa que não se esgota, que leva à individualização de uma personagem. A personagem é uma entidade nítida, como se diz em teoria da linguagem ou em linguística geral, uma unidade discreta, sabe-se onde começa e onde acaba, não se mistura com as outras. A figuração desenvolve-se gradualmente ao longo do relato, opera com certos dispositivos que estão a ser descritos e pensados e que levam a efeitos cognitivos, provocam reações, suscitam adesão ou rejeição, desencadeiam memória, etc, etc. Vamos passar ao diapositivo seguinte e ir adiante. O outro, por favor. Já aproximando do final, que é uma frase sempre bem-vinda em situações destas. Já aproximando do final. Tento alargar a reflexão sobre a personagem a domínios que dão à reflexão um contributo importante. A imagem que aqui está permite-nos identificar, o reconhecimento seria praticamente unânime, duas das mais importantes personagens ficcionais da história da cultura mundial, Dom Quixote e Sancho Panza. Não é preciso ter lido Dom Quixote para dizermos estas personagens são Dom Quixote e Sancho Panza. Porquê? Porque ambas têm aquilo que eu chamo uma sobrevida considerável para além dos limites da ficção. Ambas encontram-se para lá das fronteiras da ficção. E é isso justamente que eu chamo uma sobrevida, que vai dando à personagem outras feições, outras hipóteses de interpretação, que estão muitas vezes para além daquilo que o próprio autor foi capaz de cogitar quando as concebeu. Esta é uma gravura do século XIX, do tempo do romantismo, de um famoso ilustrador, Gustave Doré, que em 1863 ilustrou uma edição de luxo do Dom Quixote. Era o tempo em que a burguesia mais ou menos culta gostava de ter em casa, em cima da mesa da sala, uma edição de luxo do Dom Quixote, ou do Paraíso Perdido, ou da Divina Comédia. Aquilo não era para ler, era para mostrar que se tinha uma certa cultura e que havia lá em casa aquele objeto de arte, que normalmente eram livros, de facto, muito caros e muito vistosos, mas que justamente incidiam sobre relatos cujas personagens estavam muito vivas no imaginário de quem usava aquele objeto para efeitos de ostentação. Relacionando-se isto também, mas essa é outra história, com o facto de estarmos aqui num tempo em que as artes gráficas e, sobretudo, a reprodução da gravura ganhava uma agilidade técnica cada vez maior. Dom Quixote e Sancho Panza estão reduzidos a esta imagem? De forma alguma. São provavelmente as personagens mais imaginadas, desenhadas, pintadas da história da cultura. Cerca de 100 anos depois, nós voltamos a reconhecer o Dom Quixote, agora numa gravura de Picasso de 1955. E vamos, nestes vários Dons Quixotes e Sanchos Panzas, lendo não um Dom Quixote, mas vários, não aquele que Cervantes concebeu, mas aquele que nos desafia a um reencontro. O grande escritor e pensador espanhol Miguel de Unamuno, no princípio do século XX, escreveu um ensaio chamado Vida de Dom Quixote e Sancho Panza, em que reescreveu o trajeto de ambos
de acordo com a sua interpretação, e em que se fez, como ele mesmo disse, mais quixotista do que cervantista, isto é, especialista em Dom Quixote e não em Cervantes. Ele disse-o no prefácio de uma das edições, da segunda edição desta obra, Vida de Dom Quixote e Sancho, quando notou: sinto-me mais quixotista do que cervantista e pretendo libertar o Quixote do próprio Cervantes, que é como quem diz: não pensa o Cervantes que fechou o Dom Quixote numa jaula, que é aquele livro que ele escreveu, permitindo-me alguma vez discordar da maneira como Cervantes entendeu e tratou os seus heróis. E é isto porque creio que as personagens de ficção têm na mente do autor que as finge uma vida própria. É curiosa a utilização em 1914 do termo fingir, que é um termo pessoano, diretamente relacionado com a noção de fingimento, que se relaciona etimologicamente com a noção de ficção. Quer dizer, o autor que os finge, que os faz ficções, dá-lhes autonomia. Essa autonomia implica uma lógica, uma sobrevida, digo eu, de que o próprio autor não está consciente. E é em função destas refigurações de personagens que nós hoje relacionamos de forma muito estreita o estudo da personagem com o estudo das narrativas mediáticas, num processo que é o processo de refiguração transmediática. É um domínio que eu me vou limitar a referir com esta alusão bibliográfica fundamental, um livro publicado em 2010, Personagens dos Mundos Ficcionais, interpretando ou entendendo seres imaginários na literatura, do cinema e nos outros mídia, que é como quem diz: não se pode estudar a personagem só fechando-a na literatura. E os processos, como aqui se diz, de remediação, são processos que trazem, quando chega um novo medium, uma nova mídia, um novo desafio para a leitura das personagens. É isto que aqui se encontra nas palavras desta importante autora que estudou esta questão no Manual da Narratologia, quando justamente nos disse que o que se pretende quando se faz a remediação é captar o real de uma forma mais inclusiva através de outro tipo de linguagem, porventura mais aperfeiçoada. Termino lançando dúvidas sobre esta questão. E estas dúvidas vêm-nos do passado e suscitam uma reflexão curiosa em sentido quase oposto àquilo que venho dizer. Quando no século XIX começou a ser possível e viável reescrever personagens através de imagens, quando começaram a aparecer edições ilustradas que fixavam o rosto da personagem de acordo com a interpretação do artista plástico, houve quem não gostasse. Em 1862, Flaubert escreveu esta carta em termos relativamente exaltados, em termos relativamente irritados, porque lhe propuseram uma edição ilustrada de um dos seus livros. E ele respondeu: jamais sendo eu vivo, me ilustrarão. Entenda-se, ilustrarão livros meus. E isto porquê? Porque para Flaubert, ilustrar um livro e, portanto, fixar um tipo pelo lápis era fazer com que ele perdesse o caráter de generalidade. Essa concordância que permite dizer: eu vi isso, ou isso deve ser. Quer dizer, para Flaubert, desenhar uma personagem é cortar a possibilidade de interpretação que essa personagem permite. E, numa outra carta, algum tempo depois, Flaubert voltou ao assunto: ó ilustração e invenção moderna feita para desonrar toda a literatura. No fundo, Flaubert estava, na segunda metade do século XIX, quase no final, a inaugurar uma reflexão, que é a reflexão que nós reduzimos ao seguinte: será que a imagem limita a leitura? Será que a imagem prejudica a literatura?
É um debate que está ainda em aberto. Flaubert não saberia até que ponto chegaria, mas que, de facto, hoje levanta questões muito estimulantes e algumas até preocupantes. Seja como for, hoje não podemos viver a personagem sem, muitas vezes, lidar com a imagem da personagem, que está diante dos nossos olhos e que nós não podemos ignorar. Pergunto, quem hoje ler o Primo Basílio e o Conselheiro Acácio, e antes tiver visto estas duas imagens, que Conselheiro Acácio vai ler? São duas imagens relativamente conhecidas em Portugal, uma de um artista plástico dos anos 60, Bernardo Marques, outra do ano 2000, por um outro artista plástico, caricaturista famoso em Portugal, chamado António. O meu Conselheiro Acácio tendeu a ser reajustado desde que eu vi estas duas imagens. É estas outras se hão de seguir, sendo que tudo isto diz respeito, repito, aos dois princípios fundamentais nos quais nós baseamos hoje o estudo da personagem, isto é, o princípio da interdisciplinaridade e o princípio da transnarratividade. De tudo isto voltarei a falar num momento posterior a este, e para justamente dar testemunho de como isto está a ser tratado num projeto de investigação que passa hoje pelo diálogo com colegas desta universidade e com estudantes de pós-graduação desta universidade, desejavelmente. Esse projeto, como disse no princípio, chama-se Figuras da Ficção e ele vai ser objeto de um workshop que terá lugar aqui por inscrição, como está nos cartazes, no dia 5 de junho, antes, portanto, da Copa, às 14 horas. Por agora, nada mais. Muito obrigado pela vossa atenção. Professor, um grande prazer ouvi-lo. Muito obrigada pela fala instigante. Tenho certeza que todos puderam aproveitar muito o que foi aqui discutido. Eu abro o fórum, então, para perguntas, comentários, enfim. Pergunta, gente. Comentários. Não precisa perguntar, pode comentar. Alô, eu gostaria de cumprimentar, antes de tudo, o professor pela brilhante palestra. Nós todos nos sentimos muito honrados aqui com a sua presença e com a luz desse conhecimento tão atualizado que você nos traz. Uma coisa que eu gostaria de que você falasse um pouco é da sua opinião em relação à representação do personagem no teatro. Porque nós sabemos que cada vez que um personagem é representado no teatro, ele é recriado novamente pelo ator naquele momento, porque o teatro é uma arte inscrita no tempo. Como ficaria essa figuração do personagem se nós temos, ao mesmo tempo, a figura do ator lendo, interpretando, vendo, pensando esse personagem? No outro momento, a figura do diretor completando esse personagem com outras ideias, outros pensamentos. E, finalmente, a figura do público que recebe esse personagem no momento da encenação e, por sua vez, vai também entendê-lo, vai criar também imagens diferentes dele. Como o senhor poderia falar a respeito desse personagem no teatro? Bem, acho que isto está ligado também. Muito obrigado pela pergunta, pelas suas palavras gentis, generosas. E a questão é uma questão de facto que dava para outra hora e meia, não vai ser o caso, fiquem tranquilos. Vou lançar apenas algumas reflexões neste momento. A existência da personagem na encenação teatral
levanta questões que vão para além da sua existência, por exemplo, no cinema ou na TV. Na encenação teatral, a produção lida também com o processo de casting. É preciso escolher este ator para esta personagem. Mas a concretização, para usar um termo da fenomenologia da literatura e do meu mestre, Maître à penser, Romain Gary, a concretização da personagem já não passa aí por um processo de leitura convencional, como aquele em que eu leio a descrição de Emma Bovary, com todas as instabilidades que esse processo implica. Passa por uma performance. É diferente todas as vezes, por muito semelhante que seja. E passa por uma performance porque o teatro, no fundo, é um processo de representação anterior à era da reprodutibilidade técnica de que falou Benjamin. Quando nós chegamos, e aqui reporto num ensaio famoso, evidentemente, à obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica, nós temos tantas Mona Lisa, tantas imagens de Claude Monet, quantas as reproduções que fizermos, mas todas são praticamente iguais, evidentemente com uma ou outra variante de tonalidade ou de dimensão. E o propósito da reprodutibilidade é precisamente esse, é a identidade, ou dá-la tão próximo quanto possível que ela se confunda com o modelo. Não assim quando o ator representa, porque ele representa ao vivo, e representa ao vivo numa performance, que, como digo, é diferente todos os dias ou todas as noites, e basta perguntar isto a um ator, incluindo a interação surda com o público, que condiciona a figuração da personagem, porque é disso que se trata também, em moldes bem diferentes dos que se passam na narrativa, condiciona a figuração da personagem naquela representação e nas que se seguem. Há dias eu ouvi o testemunho de um ator ou de uma atriz, já não me lembro bem, agora sim, lembro, uma peça de teatro, o nome é que não me lembro, o nome do ator, mas que está em cena só uma vez por semana. E ele dizia: é pouco, porque a personagem vai crescendo com as sucessivas performances e com as sucessivas interações com o público. 8 dias depois já se perdeu um pouco aquilo que eu senti há 8 dias atrás. E portanto, a figuração da personagem passa aqui por um jogo de interações ao vivo, em tempo real, bem diferente do que é a sua interação cognitiva no processo da leitura ou do visionamento de um filme, que em todas as projeções é igual, exceto em casos marginais. Na Rosa Púrpura do Cairo, quando a personagem Cecily passa para dentro do filme, o grupo de 7 pessoas vai ao cabaré, ao nightclub que por acaso se chamava Copacabana, e um dos do grupo pede ao médico uma mesa para 8. Ele vai dar a mesa, mas para e diz: espera aí, ontem era 7, como é que hoje é 8? Ou seja, para ele era impossível que dentro do filme, a não ser naquela construção, de facto alguma coisa tivesse mudado. Queria agradecer também a sua fala, né, que foi importante para nós e interessou a nossa alunos, apesar de todas as questões de horário, né, que atinge a todos, o problema nosso estrutural mesmo, também brasileiro, principalmente da UERJ. E eu queria comentar o seguinte aspecto: na verdade, também não é completamente arbitrária o desdobramento da figuração, porque um aspecto, não sei, que parece interessante se pensar, é como é que nas imagens do Dom Quixote, por exemplo, se mantém alguns traços, né, e talvez também na interpretação, até mesmo na performance de atores, né, em relação aos personagens
que vão ser transpostas em adaptações do cinema ou da literatura para o cinema, né? Existem alguns traços que se mantêm. Talvez fosse também uma investigação interessante compreender como é que se dá esse processo que mantém alguns traços e que traços são esses, então, que definem e cercam, então, reduzem o personagem, né? Você emolduram ou configuram, caracterizam realmente o personagem. Muito bem, é uma questão muito interessante e que se cruza, curiosamente, com a questão do romance histórico e com a questão da representação ficcional de figuras históricas. Explicando um pouco melhor, quando nós hoje vemos uma imagem do Dom Quixote, e na verdade ela tem que ter aquelas propriedades, tem que ser uma figura magra, alta, que tem uma barba, que está montada em cima de um cavalo famélico, o Sancho Panza é completamente oposto, etc. Essas entidades já são para nós como figuras históricas. Já estão na história da nossa cultura. O Dom Quixote, desse ponto de vista, e só desse ponto de vista, entenda-se, é como o Imperador Dom Fernando ou o Rei Dom João V. Para ir buscar um ao lado e outro ao outro, não é? E a sua representação ficcional, seja ela verbal, literária ou icónica, ou cinematográfica, obriga a que seja acionado um princípio, que é um princípio que de certa forma contraria o princípio da ficcionalidade, que é o princípio da recognoscibilidade. Quando eu vejo num filme ou leio uma descrição de um romance de um sujeito baixo, com um chapéu com este formato, com a mão metida dentro do colete, eu reconheço que é Napoleão Bonaparte, porque foi assim que a história me fixou. E a ficcionalização, se quiser assegurar o princípio da recognoscibilidade, isto é, se quiser que o leitor leia aquela personagem como a ficcionalização de Napoleão Bonaparte, há de dar algumas pistas nesse sentido. Outra coisa diferente, e que vai num sentido oposto, é a latitude que, apesar de tudo, a ficcionalização tem para trabalhar os elementos históricos. E o próprio Dom Quixote, se aceitarmos que ele começa a ser uma figura histórica também. Isto é, em 1815, Napoleão Bonaparte foi derrotado na Batalha de Waterloo. É assim que ele aparece na Cartucha de Parma de Stendhal. A pergunta é esta: do ponto de vista da ficcionalidade, Napoleão Bonaparte poderia, naquele romance, vencer a Batalha de Waterloo? Não há uma resposta para isto, há duas. Uma resposta diz sim, a outra diz não. Sim, podia vencer a Batalha de Waterloo, porque a ficção tem a latitude e a liberdade para inventar o que lhe couber inventar, incluindo subverter a história. Não, porque nesse caso o leitor comum não entenderia aquele romance como um romance com uma certa componente histórica. Boa noite. Obrigada pela sua presença. Eu tenho uma pergunta que me chamou a atenção o conceito de figuração, que é o processo que conduz à individualização do personagem, né? Então, nós estamos falando muito de descrição física, que pode proporcionar uma restrição do público na hora de interpretar o personagem. Eu me lembrei muito de Machado de Assis, que ele se utiliza muito da descrição psicológica, né, de um personagem. Às vezes, por exemplo, Dom Casmurro é uma história conduzida pelas reações do Bentinho, né, movido pelo ciúme. Então, a minha pergunta é o seguinte: se a descrição psicológica é um recurso amplamente utilizado pelo Machado de Assis, ela também consegue restringir a interpretação do público? Né? Se a gente utilizar, por exemplo, Dom Casmurro como exemplo, a obra não tem a intenção de mostrar se Bentinho foi ou não traído pela Capitu, mas ela tem a intenção de ser conduzida pela reação da loucura do ciúme.
traiu ou não traiu, mas não é essa a intenção. Mas será que a gente conhecendo esse recurso, a gente não acaba sendo manipulado pelo Machado de Assis? Pela descrição psicológica também? Aí nós entramos numa zona que é das mais complexas deste processo de reflexão. Na indagação que ainda está em curso, eu tendo a chamar a esse componente de Juliana, não se importa de puxar atrás vários diapositivos, um que eu saltei, que se calhar não devia ter saltado. Vai, mais. Aí está. Se nós pensarmos, e podemos pensar já, dispositivos de figuração narrativa, nós podemos pensar dispositivos discursivos, ou retóricos ou discursivos, por exemplo, um retrato de personagem. Nós podemos pensar dispositivos de ficcionalização, por exemplo, um movimento de metalepse, que tem que ver, por exemplo, com a questão das figuras históricas e pela forma como elas se projetam nas ficções, e nós podemos pensar dispositivos de conformação acional. É disso, sobretudo, que estamos a falar quando falamos da componente psicológica das personagens. Nós pouca descrição temos do Dom Casmurro, do Brás Cubas, etc. Mas nós temos muita composição, muita conformação acional na forma de ser, de reagir, de pensar, de interagir com os outros. E esse é também um procedimento de figuração bem mais difícil de observar no ato da textualização do que, por exemplo, num retrato. E, portanto, isto significa que quando passamos para além da figura física, as questões tornam-se mais complexas, e quando não vemos nitidamente a personagem, o índice de interpretação que nós dispomos é muito maior, mais rico, mais complexo. Deixe-me contar aqui ou citar aqui uma história que vem num dos livros do Genet, não me lembro agora qual, mas penso que naquele que se chama Le Verdade, a obra de arte, imanência e transcendência. Conta ele, a partir de um texto que está na enciclopédia de Diderot, o seguinte. Eu já tive a oportunidade de localizar esse texto na enciclopédia de Diderot, do século XIX. E para explicar uma questão de linguagem, como é que funcionava a linguagem, Diderot conta a seguinte história. Um espanhol ou um italiano, faz um como o outro, por que razão ele escolheu para esta parábola, um espanhol ou um italiano é interessante. Tinha uma amante, mas era muito ciumento. Esse é um português, não um brasileiro, não é? Mas não, ele atribuía a um espanhol ou um italiano. Tinha uma amante e era muito ciumento. E queria fazer um retrato da amante, um retrato pintado. Mas não querendo mostrar à amante, o que é que ele fez? Fez uma descrição verbal do rosto da mulher, o mais pormenorizada possível. A cor dos olhos, o tamanho do nariz, as orelhas, a fronte, o queixo, tudo. Fez 50 cópias daquela descrição, não havia xerox na altura, 50 cópias, e deu uma cópia daquelas a cada um de 50 pintores. E disse, agora vão pintar o retrato. Os pintores foram pintar, e no final trouxeram cada um o seu retrato. Todos eles eram diferentes uns dos outros, e nenhum se parecia com o modelo. Porquê? Porque a descrição verbal, por mais minuciosa que seja, deixa sempre os tais pontos de indeterminação, que é aquilo que fala o Ricardo, que nós, como um pintor, preenchemos como entendemos. É um dos aspectos mais interessantes desta reflexão. Posso? Professor Carlos, parabéns pela aula magna. Os estudos literários hoje são muito transnativos e multidisciplinares. A literatura dialoga com o cinema, com a música, com as artes plásticas, até com a semiótica. Não há um risco em tal abordagem de se fugir da matéria-prima da literatura, que é o texto, o material linguístico, consequentemente a língua, a nossa querida língua portuguesa em particular, os recursos linguísticos expressivos do Wesley de Queiroz, do Fernando Pessoa, do Machado de Assis, do Drummond, não há um risco de um afastamento dessa abordagem? Isso, sem dúvida. Hoje de manhã, indiretamente falava-se dessa questão, quando alguém levantou o problema de saber como é que fica a leitura no meio disto tudo.
E eu chamei a atenção para o seguinte: o digital hoje já chegou à escrita literária, porque o digital está em todo lado. Com o digital eu ajudo a expor aquilo que quero aqui fazer. E, portanto, como tal, nós havemos de nos consciencializar, eu, o colega, que devemos ser mais ou menos da mesma geração, e mesmo os que são de outra geração, do seguinte: nós lemos de uma forma envolvida e empenhada a grande literatura do século XVI, do século XVIII, do século XIX, do século XX. Mas nós estamos a lidar com um produto que é um livro e com um ato que é a leitura, que são relativamente recentes na história da humanidade. Já disse isso hoje de manhã. Até ao século XVIII, muito pouca gente lia. No século XVI, muitíssima gente era analfabeta. No século XIII, os monarcas eram analfabetos. Aqueles poucos que se distinguiram, o Dom Dinis, por exemplo, sabia escrever, coisa extraordinária, ficou na história da literatura. O livro, enquanto objeto e ato e fator de aculturação, é do século XIX. De quando a industrialização e a energia a vapor chegam à produção tipográfica, o livro fica mais barato, a burguesia aprende a ler, as senhoras aprendem a ler, e instala-se a ideia, que de resto nem estava totalmente disseminada no século XIX, mas que já ia fazendo o seu trajeto, de que ler é muito importante. E nós fomos moldados por essa noção. Somos filhos dessa noção. E a maior parte de nós vive bem com isso. Mas eu não garanto que daqui a 50 anos continue a ser assim. Não posso garantir que daqui a 50 anos continue a ser assim. Não vou dizer que o livro vai acabar. Mas quem olha, eu já olhei, não tenho agora completamente presente, para os índices de venda, por exemplo, na Amazon, do livro eletrónico ao lado do livro de papel, vê que o livro eletrónico está a subir de uma forma. Muitas vezes esse livro eletrónico não é mais do que a reprodução eletrónica de um livro de papel, entenda-se. Mas já o ato de leitura numa tablet, num dispositivo para leitura, é diferente do ato de leitura numa folha de papel. E não digamos então o facto de já haver uma zona ainda residual de escrita literária que trabalha em função de programas informáticos e que produz coisas como os hipertextos, os hipermédia e até a hiperficção. E na leitura da hiperficção eu leio palavras, leio imagens, ouço sons, sigo um trajeto e o seu trajeto é outro diferente do meu. Isto é estranho. Quase tão estranho como estranha foi há muito tempo já a invenção de uma tecnologia chamada escrita. E quase tão estranho como foi, a partir do século XVIII, a banalização do livro enquanto instrumento de cultura. Quem tiver a oportunidade, não deixe de reler A Cidade e as Serras dessa de Queiroz, que parece um romance fácil, um romance tranquilo, um romance esquemático, mas que levanta questões extremamente interessantes sobre isto. E uma delas diz respeito ao que era, em 202, lá o palacete onde vivia o Jacinto, a invasão dos livros, vista pelo José Fernandes, que chegava das serras. O Jacinto tinha uma biblioteca com 80 mil volumes. Eram tantos e tais os livros em casa do Jacinto, no palacete dos Campos Elíseos, o José Fernandes uma noite vai se deitar e encontra a cama ocupada por um dicionário de indústria em 29 volumes, que ele tem que desalojar da cama para se deitar. E começa a sonhar com livros, e evidentemente tudo eram livros. As pessoas que passavam nos Campos Elíseos tinham a cara de livros, as árvores tinham folhas de livros, não tinham folhas vegetais. E durante o sonho, evidentemente o Essa contou muito melhor do que eu, ele sobe ao paraíso. E no paraíso vê o ancião que era pai de toda a eternidade, como lá se diz mais ou menos, que estava a ler. E ele não resiste à curiosidade. Vai por detrás do Padre Eterno ver que livro é que o Padre Eterno estava a ler. Deus lia Voltaire numa edição barata de 6 francos
e sorria. Eu, a ler Voltaire numa edição barata de 6 francos. Eu só não digo numa edição bruxada, como está no texto, porque aqui a palavra tem outros sentidos que não são do texto. Muito obrigada pela presença de todos. Professor, mais uma vez, muito obrigada. E que possamos estar juntos aqui novamente uma próxima vez, não é? Boa noite.